Hoje nós estamos terminando a nossa série, né? E da nova mentalidade. E uma série sobre o livro de Filipenses. Eu quero crer que, como Paulo falou semana passada, se você esteve aqui durante essas 6 semanas, nas quais nós adentramos de uma forma mais profunda no livro de Filipenses, pelo menos você ficou sabendo algumas coisas. Primeiro, você soube, se você não soube, né? Vai agora vamos assim, não é um quiz, né? Mas assim, você sabe que quem escreveu Filipenses foi o apóstolo Paulo, ok? Não foi Jesus, tá, gente? Foi o apóstolo Paulo. Quem escreveu Filipenses foi Paulo, e Paulo estava preso quando escreveu Filipenses. Então é uma carta que tem todo um contexto já diferente, tá? Pode deixar o chorinho da Aurora ali, que é chorinho bonito. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta e nós caminhamos falando sobre a nova mentalidade. Por que a nova mentalidade? Fica comigo aqui, porque se tem uma coisa que o evangelho ele traz para nós como uma aquisição, escute bem, uma aquisição perene, ou seja, que se perpetua ao longo da nossa estrada e ao longo da nossa estada na terra, é a mudança da mentalidade. Tem coisas, escute bem, que perecem. A sua saúde, a minha saúde, essa carcaça aqui, ela perece, é ou não é? Perece, a gente fica com o cabelo branco, sem cabelo, fica um pouquinho mais com a dor nas costas, aqui no frio. Isso vai perecendo, só que a nova mentalidade, ou seja, aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço sobre o evangelho e a minha relação com ele e com os outros, essa não pode perecer. Ah, mas eu estou velho. A velhice, a palavra diz as cãs, né? Os cabelos brancos, eles precisam não ser o resultado apenas do envelhecimento biológico, fisiológico, mas deve denunciar a maturidade que chegou. Então, a nova mentalidade é uma série, e a gente teve o prazer de poder caminhar e falar um pouco sobre isso, que precisa, em cada um de nós, gerar esse questionamento. Estou crescendo? Amadureci? Ou ainda sou um menino, uma menina na fé? Ainda sou um menino reinento, como se diz aqui no sul, reinão, que ao sinal de qualquer coisa que não é de acordo com a minha vontade, eu simplesmente paro? E aí? Vamos pensar um pouco. E hoje eu quero falar... Opa, deixa eu ligar aqui. Hoje eu quero falar sobre esse tema aqui, ninguém pode me ferir. Quer que você grave isso aí, né? Ninguém pode me ferir. E eu quero começar... Opa, mudou muito. Vamos lá. Com essa foto... Opa, tá. Ele tá... Aí, quero ver com essa foto aqui hoje. Quem conhece esse cara aqui? Novak Djokovic. Ele é hoje, né, e ao longo da história, ele é o tenista que mais grandes slams ele ganhou, ou seja, os torneios mais importantes do mundo. Tido por alguns como o melhor tenista de toda a história, ou seja, alguns acham que é o Roger Federer, outros acham que é o Nadal. É a trinca de ouro, né, o Nadal, o Federer, e depois lá atrás tem o Peter Sampras, mas o Djokovic, ele é o cara do tênis, e ele está no circuito ainda. E isso aqui aconteceu essa semana. Correu o mundo isso aqui, essa foto do Djokovic e o vídeo. Aqui eu não vou botar o vídeo, mas você pode ver. Ele está no final do jogo, e ele ganhou o jogo, e ele estava disputando a semifinal, e hoje ele vai disputar a final de Wimbledon, que é o torneio mais importante do mundo, das quadras sagradas de grama da Inglaterra, e ele vai estar disputando. E o Djoko, no final do jogo, durante o jogo, na verdade, o Rooney, que era o tenista opositor, que contava com todo o apoio da torcida, eles ficavam tirando sarro, ou na hora que ele ia sacar, eles faziam e ele ficando pistola, e ele o Rooney, eles falavam e ficavam zoando ele. Quando terminou, olha, ele tá até com a boquinha assim, daí ele falou assim, ó, good night, tirando sarro da torcida. Que eles falavam, daí ele falou, good night pra vocês, boa noite pra vocês podem ir embora. E aí o cara que estava entrevistando ele, que é o chairman, sempre faz isso no final do jogo, falou assim, não, acho que você está enganado, Djoko. Eles não estavam tentando te desconcentrar ou tirar sarro de vocês, eles estavam torcendo por Rooney. Ele falou, não. Ele atalhou ele, não. Eu já estou há 20 e poucos anos no circuito, eu sei de todos os truques que acontecem aqui. Eu sei que eles estavam tentando me desestabilizar. Mas eu já passei, grava isso aqui, eu já passei coisas piores. Aí abre aspas, Djoko diz assim, ninguém pode me ferir. Fecha aspas. Eu já sei o que eles estão tentando me tramar para mim. Eles não iam me desestabilizar, porque a minha mente está focada no jogo.
E eles tentaram tirar sarro de mim, a hora que eu ia sacar, e ficaram, e aqui ele tá, good night, good night. Vocês podem ir embora, porque eu ganhei. E eu vim aqui por causa da torcida que me aplaude sempre. Daí tinha alguns que aplaudiram ele, e o resto da torcida que estava vaiando ele, calou-se. Por que eu estou falando isso? Qual o segredo de passar fome, ser feliz e ter a barriga cheia e ser feliz? Quero que você abra lá em Filipenses comigo. Você vai entender um pouco sobre essa pergunta. Abra lá, no capítulo 4 de Filipenses. Último capítulo. Opa. Deixa eu acertar aqui. Aí. Amém? Quando a gente olha, fica aí com a carta aberta aqui, estou abrindo aqui o meu. Quando a gente olha para esse texto, e eu vou já pegar o texto aqui, 4, 11, 13, acompanhe comigo lá, 4, 11, 13. Talvez se você nunca leu nada da Bíblia, pelo menos isso você já leu um dia num carro, em algum outdoor, alguma coisa você leu isso. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e a qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e o sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? O ponto principal não é o quanto de comida eu tenho, ou quanto de comida eu terei. E aqui eu estou falando de um aspecto mais básico da nossa existência. Se você parar para pensar, nós temos algumas necessidades que são básicas. Uma delas é a alimentação. Sim, é a alimentação. Então, quando a gente olha para essa pergunta, qual o segredo de passar fome e ser feliz, e de ter a barriga cheia e ser feliz? Não é o quanto de comida eu tenho na minha barriga hoje, o quanto eu vou ter amanhã, mas o quanto das experiências pelas quais eu passei com Deus me tornaram um homem, uma mulher, um jovem, uma jovem mais maduro nessa caminhada. Essa é a questão hoje que é posta para mim e para você, para a gente discutir e pensar um pouco à luz da palavra. Volta lá para o Joko, nessa semana. Quando ele diz, ninguém pode me ferir, ele estava dizendo, eu sei, durante 20 anos, os truques desse jogo chamado tênis. E eu sei que eles vão tentar me desestabilizar. Eles vão rir de mim, eles vão falar, o opositor vai fazer isso. Agora volta para a nossa realidade, talvez alguns não conheciam o Joko aqui, mas a gente vai para um campo de futebol. Todo mundo sabe que é futebol, a gente mora num país onde todo mundo gosta de futebol, a maioria. Quando um goleiro entra e a torcida opositora está atrás, ele começa frangueiro, né? Frangueiro. E começa frangueiro, 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 frangueiro. E o goleiro está ali atrás, a torcida está atrás dele. De repente o goleiro já jogou 30, 40, 100, 200, 300 jogos. Aquele frangueiro, não dá melodia para ele, porque ele não vai ficar... Agora pensa um guri, um jovem, 18 anos, primeiro jogo, casa cheia no campo oponente, ele entra já com a perna meio bamba, a primeira bola bate nele aqui, vai para um canto, e a torcida frangueiro, frangueiro. A mentalidade dele, ele vai buscar a maturidade que ele não tem. Ele vai buscar lá no depositário dele aquelas experiências que ele poderia trazer assim, não, eu já passei por isso. Eu já sei que isso aqui é a torcida, mas eu vou concentrar aqui. A bola está ali, eu sou um goleiro bom, e ele começa a falar para ele mesmo. Agora vamos trazer para a nossa realidade, à luz daquilo que Paulo está dizendo. Paulo é o mesmo que em 2 Coríntios 11, ele diz o quê? Se todos têm que gloriar, eu me glorio mais em tudo isso. O que acontece? Ele está dizendo assim, ó, por 5 vezes eu fui açoitado 39 vezes pelos judeus. Eu sofri 3 naufrágios, eu fui perseguido, eu vivi isso e aquilo e aquilo. Ele vai dizendo, ele vai contando um rol de situações que ele havia passado. Esse Paulo é o Paulo que escreve aquilo que talvez todo mundo já viu, como eu falei em algum lugar. Tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo está trazendo para nós aqui um ensinamento para dizer, qual o segredo? Será que tem um segredo de fato? Que eu passo fome e sou feliz, tenho a minha barriga vazia e sou feliz? O que acontece nesse sentido? E eu quero caminhar com você aqui nessa manhã para dizer que, tendo tudo ou nada, Paulo está fazendo com que essa equação feche aqui numa conclusão óbvia para ele e precisa ser óbvia para nós.
ele diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Quem é aquele? Jesus Cristo. Paulo está dizendo que na necessidade extrema que ele viveu, ele diz: eu passei fome, mas eu também tive muita comida, eu tive tudo. Paulo está dizendo: eu sei o que é ser traído, e Paulo foi traído, sim ou não? Foi. Paulo passou necessidade porque ele foi abandonado, foi. Paulo foi perseguido pelos judeus, foi. Paulo não recebeu o apoio que ele deveria receber como cidadão romano em um certo momento da vida dele, também não recebeu. Paulo foi colocado na prisão várias vezes, sim. Só que da mesma maneira, Paulo sabia o que era o abraço, o carinho, o afeto, o acolhimento de uma igreja. Em algum texto ele cita: vocês me abençoaram, trouxeram o alimento para mim, e isso é motivo de louvor ao Senhor pela generosidade de vocês como igreja. Então Paulo tinha experimentado, e eu creio que você já experimentou isso, começa a pensar na sua realidade. E aqueles que talvez sejam um pouco mais velhos, e isso é natural da vida, pelas experiências que nós passamos, é ou não é? Eu não posso perguntar para aqueles meninos e meninas, 7, 8, 9 anos, 10, quantas experiências dramáticas eles passaram na vida, porque, graças a Deus, talvez quase nenhuma eles tenham passado. É ou não é? Agora, nós já passamos por algumas situações assim. Um luto, a perda de alguém que nós conseguimos elaborar um pouco mais profundamente. É uma traição no trabalho, uma traição de um amigo, uma traição até de um casamento, enfim, um problema dramático desses. E aí isso a gente começa a olhar e falar assim: pera, isso tudo me marcou de alguma forma, mas também eu fui experimentado da outra maneira. Porque assim como eu recebi desse peso sobre a minha vida, do outro lado também recebi do amor, do carinho, do afeto, do afago, do acolhimento de pessoas que me amavam. Então tem uma equação aqui que precisa ser resolvida no nosso coração todos os dias. Todos os dias. A questão toda, e eu quero passar isso aqui, é o que a gente começa a olhar e falar assim: tudo posso naquele que me fortalece. Jesus? Não, mas ele é o centro da minha vida? Não sei se ele é o centro da minha vida. Se ele é o centro da minha história, o centro da minha vida, tudo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aí talvez a gente consiga olhar para a nossa história de uma maneira diferente. O apóstolo Paulo era um homem que ele não teve uma esposa. Você sabe disso, né? Se você não sabe, fique sabendo, ele nunca se casou. É um homem, portanto, que nunca teve um filho. Ele não foi gerador, biologicamente, de um filho natural. Ele não teve esse filho. A partir daquele momento que ele não teve esse filho, e ele também não se casou, o que pode ter acontecido? A gente pode pensar assim: puxa, Paulo ele não teve nenhuma... Opa, ajeita para mim aqui isso. Aí. Paulo não teve... E você pode dizer assim: mas como é que Paulo vai falar de relacionamento conjugal? Como é que Paulo vai falar sobre como criar filho ou não criar filho, né? Alguns até têm essa pretensão de dizer assim: Paulo está desqualificado. Ele nunca soube o que é uma mulher enchendo o saco dele, ou um marido enchendo o saco dela. O que é um filho ranhento, brigão, isso, aquilo. Paulo não sabe. Paulo tinha a direção de Deus, a instrução dos céus, e ele era maduro para compreender que aquilo que faltava a ele recebia do Senhor. No texto de 2 Coríntios 11 que eu mencionei, ele vai falando: eu passei por isso, mas também eu entendi que naquele momento eu fui levantado. Ele fala assim: eu fui ao terceiro céu, eu tive uma visão, eu recebi de algo que talvez ninguém tenha recebido, e tudo isso fez dele o quê? Fez assim um balanço na vida dele. Daí ele diz que Deus coloca um espinho na carne dele, e ele por 3 vezes ora e pede ao Senhor para tirar, e Deus não tira, e diz assim: a minha graça te basta. Então grava isso aí. A maturidade, ela vai levar a gente para um estado central da nossa história, da nossa vida, onde aqueles que querem nos ferir, aqueles que querem colocar uma faca no nosso coração, aqueles que querem olhar para nós e colocar a gente para baixo em cada momento, a gente vai entrar, não é numa bolha assim intocável, mas a gente vai ser nutrido pela graça de Deus, como Paulo diz. Vai falar: não, eu já fui experimentado disso. A gente nem vai se deslumbrar quando, de alguma maneira, nos colocarem no lugar de honra humana e exaltarem o nosso nome, colocarem um tapete vermelho para nós passarmos. Não. E também a gente não vai se olhar num evangelho assim mesquinho, indigente, falar: nossa, mas eu sou um coitadinho, uma vítima de tudo, porque o meu pai me separou da minha mãe, porque o meu primeiro casamento, porque aquele trabalho, a pessoa me traiu, porque eu fui demitido logo no primeiro estágio do trabalho, porque eu não sei pregar o evangelho, porque eu não tenho dom. Ei, calma.
Quando a gente vai construindo isso, a gente vai dizendo, ninguém pode me ferir. E aí tem algo que a gente precisa renunciar nesses dias. A maldição da superficialidade. Faz umas, sei lá, uns 7, 8 meses, não mais, um ano quase, uns 7, 8 meses, 8 meses, que eu li esse livro, A Celebração da Disciplina, do Richard Foster, e ele fala sobre algo tão importante, e ele diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual dessa geração. Nós vemos a maldição da superficialidade. Eu explico um pouco mais sobre isso. A gente quer, escute bem, a gente quer aquilo que precisa ser maturado no processo, inclusive cronológico do tempo, a gente quer que seja feito agora. Eu estou falando quando eu falo a gente, essa geração, a nossa geração, 30 anos para cá. A gente quer o instantâneo. A gente quer aquilo que é abortivo. O que é o abortivo? Aquele que é expulso antes da hora. A gente quer o azeite fino, mas não quer passar pela prensa. Quantas vezes a gente ouve isso? As pessoas querem, elas querem a bênção, elas querem um casamento, uma vida abençoada, elas querem um trabalho abençoado, elas querem ser um profissional bem estabelecido numa área, mas o processo no qual elas precisam passar de estudo, de devoção, de aprendizado, de queda, de levantar, de cair. Eu não quero passar por isso. Então, a maldição da superficialidade nos permite ficar apenas aqui, ó. Então, nós ficamos boiando na vida com Deus, e quando algo quer nos puxar um pouquinho mais para baixo, inevitavelmente esse puxar para baixo vai gerar maturidade, vai gerar. Quem sabe nadar e sabe como foi os primeiros dias que você ousou, né, não ficar com uma boia e nadar sozinho, e você sentiu aquela sensação de não ter nada embaixo, né? E o teu pé assim, batendo. Se você não se controlou, você fala, meu Deus, agora eu vou afundar, agora eu vou morrer. Meu Deus, e agora? Não tem nada, não tem uma piscina, não tem um chãozinho, né? Talvez alguns aqui tenham medo de água e nunca nadaram e nunca vão nadar. Mas a sensação de bater o pé e falar, pá, não tem nada debaixo do meu pé. E agora? Agora eu vou pro profundo. E alguns ainda, mais maduros na arte do nado, mergulham. Aí você fala assim, meu Deus, que loucura. Sabe esses meninos e meninas mais, né, corajosos, chega assim, pula na piscina e vai lá embaixo e se levanta, e você como pai e mãe fala, meu Deus, que perigo. Mas ele vai lá e mergulha. Ele não quer ficar ali, ó. E aí, o Foster fala sobre isso. A maldição que nós vivemos hoje é da superficialidade. Pessoas que elas não querem acessar outros caminhos, e elas não querem passar pelas dores de parto, elas não querem ser marcadas pelas rugas do tempo, elas fogem de tudo isso. Esteticamente, nós vemos uma sociedade em que as rugas, essas marcas de expressão no nosso rosto, no nosso corpo, elas são indesejadas. Inclusive, elas são contestadas em alguns ambientes. Elas não têm lugar numa sociedade perfeita, enquadrada esteticamente, elas não têm lugar. Então, se você é velho, desculpa. Se você tem rugas, desculpa. Você não faz parte desse contexto. Se você não fez ainda 2, 3 cirurgias plásticas, se você não fez isso, ajeitou, você está meio fora desse padrão construído pelo homem de superficialidade. Grava isso. Porque as pessoas vivem assim. E vai olhando para você se a maioria dos relacionamentos que você tem, as conversas que você trava, as pessoas com as quais você conversa diariamente, se tudo é muito superficial do tipo, e aí, valeu, tudo bem, como é que você está? Tudo bem, né? Tudo bem. Você não tem uma conversa mais profunda para chegar olho no olho com uma pessoa, conversar com ela ou ouvi-la. Isso é maturidade. E como pai, escuta bem, quem é pai e mãe aqui, isso é um drama dessa geração de pais e mães, que não conseguem acessar mais pelo diálogo o coração do filho ou da filha, porque nunca foram treinados para conversar olho no olho e perguntaram, como é que você está? Senta aqui, eu vou falar com o pai e com a mãe, como é que você está? Eu estou vendo que você está um pouco assim, o que foi? Na escola? É o namorado? Está namorando? O que é? O que está te afligindo? É o bullying? O que está acontecendo na escola? Sabe isso? Isso poderia evitar inúmeros problemas, mas a maldição da superficialidade diz que nós queremos tudo de forma instantânea e não se estrutura. A gente não chega naquele nível de Paulo e diz assim, ó, o mundo não pode me ferir. O mundo não vai me ferir. Porque eu sei ter tudo e sei ter nada. Esse é o auge, é ou não é? Eu sei ter tudo e sei ter nada.
Se me derem 1 bilhão de euros agora, eu vou até ficar feliz, mas se eu usufruísse 1 bilhão de euros aí, durante um ano inteiro, e daqui a um ano eu não ter mais nada e voltar para o meu estado anterior, também não vou ficar assim desesperado. Também quando eu estiver lá com 1 bilhão, a minha cabeça assim também não vai mudar e agora eu vou olhar para as pessoas de uma outra forma, de forma arrogante, vaidosa. Deus sabe o que está dentro do nosso coração. E essa maldição é uma maldição desse tempo. Se a gente não romper isso, a palavra do Senhor diz que isso aqui nunca vai acontecer. O coração humano nunca vai ser remendado, ele tem que ser transplantado. Olha o que o texto diz. Em Ezequiel 36, 26, eu darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. O coração de Paulo tinha sido transplantado, gente. O meu e o seu coração, quando a gente conhece Jesus, não é uma mudança de perspectiva, não é uma mudança de conceitos, não é uma verdade que se sobrepõe a outra verdade que a gente tem. A verdade absoluta do Evangelho, ela vem rasgando todas as nossas convicções humanas. Ela transplanta. O que é um transplante, gente? De coração. Você não bota um do lado do outro, é ou não é? Você tira o velho, você bota o novo. Transplante de rim, enfim, qualquer órgão. Então, assim, o grande problema nosso nessa geração é que nós queremos acessar os lugares mais profundos, conhecer a Cristo, queremos nos deleitar com todas as bênçãos celestiais que Ele já nos deu, mas o nosso coração não foi transplantado. Esse movimento que Ezequiel menciona, que Deus fala ao povo, porque aqui Deus está trazendo uma palavra, o profeta Ezequiel, pós-cativeiro. Ele está dizendo, quando eu levar vocês para o cativeiro e quando eu trazer vocês para cá de novo, e quando eu fizer esse movimento de buscar vocês no cativeiro, encontrá-los lá, levá-los para esse lugar aqui, o coração de vocês tem que estar mudado. E aí tem um grande segredo, que não é segredo, a palavra revela para nós, para essa geração, para aquela próxima geração, é que quando eu olho para mim e eu não vejo esse transplante de um coração de pedra, não generoso, não compassivo, não cheio de entranhas de misericórdia, eu preciso olhar para mim e falar, puxa vida, o que eu estou fazendo? Porque inevitavelmente eu vou ser uma pessoa ferida constantemente pelo mundo, pelas pessoas e por mim mesmo. Qualquer sinal, qualquer vaia, voltando lá à quadra, qualquer você não presta, você é isso, é aquilo. Aquilo vai se abater diante de mim, ou vai vir sobre mim de uma forma tão avassaladora, como se fosse assim um tsunami, que vai me deixar assim no chão. Começa a pensar aí. As notícias que você recebe durante a semana, no trabalho, sobre a macroeconomia, meu Deus, agora o que vai acontecer? Tudo está perdido, a economia, o dinheiro, a igreja não tem caminho, os pastores são isso, ladrões, não sei o que lá, meu Deus, como é que é isso? Tudo isso te fere? Se o coração não é transplantado, vai ferir. É interessante, quando Jesus acessa o coração de Nicodemos, a palavra diz que Nicodemos era um homem cumpridor da lei. O texto da lei fala, o texto da palavra diz que quando Nicodemos chega para Jesus, ele chega de uma maneira mais escondida dos seus, porque ele não queria ser visto procurando o Cristo, o Messias, porque ele era um dos doutores da lei, e ele chega para Jesus e ele humildemente diz, o que eu preciso fazer para acessar a salvação? E é como se ele dissesse assim, eu conheço toda a lei, eu decoro os rituais, eu faço tudo corretamente, mas há algo em mim ainda que precisa, porque eu sou ferido pelas coisas, eu sou machucado pelo mundo. Jesus, de maneira muito simples e profunda, olha só, ele sai da superficialidade e ele diz assim, você quer mergulhar mesmo? Você quer acessar a salvação? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que nascer de novo, ser transplantado, regenerado. E aí você sabe, ele diz, como que eu posso ser grande, entrar no ventre da minha mãe, nascer de novo, era nascer do espírito e da água, ser regenerado, limpo. Jesus, quando fala também com o jovem rico, o que ele diz? Senhor, eu sou cumpridor da lei, fiz tudo, tal, ok. E aí ele diz assim, eu preciso acessar, grava isso no teu coração, vai chegar uma hora. Gente, se você é novo, se você é mais velho, chega uma hora que o mundo, ele não nos satisfaz. A inquietação, a falta de um sentido maior de significado, de pertencimento, de existência, vai fazer com que a gente olhe para a nossa superfície da vida e diga assim, eu tenho que olhar, eu tenho que mergulhar.
É como se você falasse assim, eu vou ter que mergulhar, mesmo que eu não saiba nadar, eu vou ter que dar um passo de fé, eu vou ter que acessar, porque parece que lá no fundo, na profundeza desse oceano, tem alguma coisa assim que eu preciso acessar. Jesus faz esse convite para o jovem rico e falou, você quer descer? Então você vai lá e vende tudo que tu tens e volta, dá aos pobres e volta aqui. A Bíblia diz que o jovem, o semblante deles cai e ele vai embora. Ele não cumpre, ele não quer mergulhar. Se não tivermos um coração transplantado, regenerado, o mundo inevitavelmente vai nos ferir, o mundo sabe como nos ferir, o diabo sabe como nos ferir. E pior, ó, grava aí, a gente sabe também como fazer uma automutilação espiritual. A gente começa a olhar para nós assim, mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu não acesso. E a gente vive a nossa vida sempre pensando naquilo que poderia acontecer e esquece da graça e do favor de Deus sobre nós. Opa. Um novo coração é formado por entranhas de compaixão e não de egoísmo. Um novo coração é marcado pela generosidade e não pela ganância. Isso é sinal do novo coração. E o novo coração atenta para o que é do outro e não para o que é somente seu. Então, se você olha para a sua vida, para as suas relações, para os seus contextos, e você é o centro de tudo ainda, você está fazendo aquilo que o Larry Crabb fala no livro dele, A Conversa da Alma, o jogo da conversa do ego. A conversa do ego é uma conversa voltada para mim mesmo. A conversa do ego é uma conversa voltada para o meu centro de gravidade. O meu umbigo, as relações que eu controlo, as relações de poder em que eu estou envolvido e como eu faço isso, sempre buscando o quê? Coisas para mim, virtudes que eu tenho, mas que o acesso a essas virtudes vão levar um benefício para mim. Quando eu olho que eu sou apenas um depositário de tudo, ou seja, as coisas vêm sobre mim, ficam aqui, eu tenho que parar. Eu estou fazendo a conversa do ego. Eu estou olhando para mim achando que o final de tudo sou eu. Essas pessoas são as mais feridas. Você pode ver. As pessoas mais feridas, elas carregam esses componentes assim de personalidade, que elas são feridas, porque elas se veem, escute bem, elas se veem dentro de um conteúdo ou dentro de uma atmosfera onde elas são menos expressivas, menos valiosas, então elas vão se vitimizando, elas vão se colocando no canto, no canto, no canto. Cada vez mais que elas se colocam nesse lugar, mais elas são feridas, mais elas são machucadas pelo mundo. E é assim. Agora, Paulo está dando aqui um caminho diferente. Paulo está dizendo ali que a gente lê em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. E ele está entrando nesse lugar de mergulho, de acesso mais profundo, dizendo, olha, Jesus vai comigo. Se as pessoas quiserem me elogiar, eu pego o elogio, compartilho com o meu Cristo, com o meu Jesus e a glória dele. Se elas querem me colocar para baixo, me espezinhar, me dar chicotada, fazer isso, aquilo, eu também coloco tudo isso aos pés do Senhor e sofro de bom grado, com alegria, porque eu sofro por ele. Porque quando eu sofro por ele, eu também compartilho da sua dor para compartilhar da sua vida. Agora, quando a gente se fere, e aqui o homem que aprende a ser ferido e a ser maduro, fala como Davi, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Paulo estava dizendo de maneira clara, eu tenho um Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor, e Ele é o meu pastor e de nada terei falta. Quando a gente acessa essa plenitude de mergulho espiritual, a gente começa a olhar e falar assim, puxa vida, cheguei com 40 anos, 50 anos e aquilo que o padrão do mundo disse que eu deveria ter, eu não tenho. De repente você pode olhar para você, jovem, ou sei lá, 30, 40, 60, 70 anos, e falar, puxa, eu poderia ter feito isso, poderia ter acessado isso, poderia ter visto isso, e o mundo sempre vai colocar para vocês cenários. Cuidado para que os cenários que o mundo coloca para você não sejam tão ilustrados, com tanta fantasia do mundo, que você olhe para esses cenários e você seja atraído por eles, e que a atmosfera e o cenário final da palavra de Deus seja olhado para você assim, isso aí não tem uma graça que o mundo poderia me trazer. São cenários, atmosferas. E quando a gente olha para Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E você sabe do texto, eu não preciso relembrar você, do 23, ele não termina com essa coisa bonita, ele começa assim, mas ele vai assim, no movimento de declaração, de autopreenchimento, ele vai pelo vale da sombra da morte, lembra disso?
E aí ele diz, o cálice vai transbordar, e ele chega lá em cima, e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor enquanto eu viver. Então ele faz assim, ele diz, eu estou aqui, nada vai me faltar, no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar comigo, ele vai me levar às pastagens, o meu cálice vai transbordar, os inimigos, ele vai tomar conta dos meus inimigos, e a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na sua casa enquanto eu viver. Percebe uma alma que entende um homem maduro? Percebe isso? Um homem que traiu, foi traído. Você sabe da história de Davi? Traiu, foi traído. Cometeu crimes odiosos, horrendos, passível de pena de morte em alguns lugares. Mas ao mesmo tempo ele começa a experimentar da graça de Deus, o fluir de Deus, ele acessa algo profundo que somente o arrependimento e o perdão pode nos levar. No Salmo 51, quando ele diz que ele está morrendo, porque o pecado, e ele pecou contra Deus, ele pecou contra o Senhor dele, ele se humilha, ele traz para si, não aquele sentimento assim de auto-vitimização, ele é um homem realista, ele diz, eu pequei contra o Senhor. Agora, por favor, regenere em mim, crie em mim um espírito reto, renove em mim um coração puro e um espírito inabalável. Ele está dizendo, Senhor, eu errei, eu pequei, eu fui infantil, o mundo me feriu, eu feri as pessoas, agora me levanta pela tua graça. E Deus levanta ele. Não é? Deus levanta ele. E às vezes a gente fica assim, ferido. Cuidado, querido irmão, irmã. Ferido por tudo, por uma palavra, por um gesto. Tem pessoas que se ferem por um gesto. Tem pessoas que se ferem por um olhar que não foi dado naquele momento. E se ferem, se fecham, se anulam, olham para si mesmas e ficam sempre na superficialidade. E aí não tem a coragem de falar e falar assim, vem cá, o que você quis dizer mesmo aquele dia lá? Porque aquilo me feriu. Sabe, uma frase, uma pergunta poderia evitar um problema sério de meses, de anos de trauma. Vem cá, por que você disse aquilo para mim? Pai, mãe, lá quando eu era pequeno. Aquilo ainda me fere quando eu chego na sua casa, homem velho já, com seus filhos, chega na casa do pai, avô, e quando o pai fala aquele tipo de coisa, aquela piada ainda fere o homem velho de 50 anos, e o pai de 70 e poucos anos conta a mesma piada e fere o moleque, que não é mais moleque. Mas o coração dele é um moleque ainda. Quando a gente está na maldição da superficialidade, a gente não consegue acessar mais nada. A gente fica só aqui. Essa é uma maldição desse tempo. Paulo foge disso. A raiz da superficialidade nos leva para longe da graça de Deus. Paulo entendeu que ele tinha um espinho na carne, que nós não sabemos o que era de fato, objetivando assim o que era. Mas ele entendeu que a graça de Deus bastava, e se ele tinha acessado ao terceiro céu e tido um encontro com Jesus, verdadeiro, profundo, ele também tinha sido levado aos porões da prisão, açoitado, tratado como um cachorro. Ou seja, nesse balanço da vida de Paulo, onde ele não fica na superficialidade, ele acessa a graça de Deus. Cuidado, para que a gente não seja homens e mulheres, sejamos homens e mulheres que caminhemos na nossa própria força, na nossa vontade, e eu vou cumprir todos os mandamentos do Senhor, e eu vou fazer, porque daí a gente pega o mundo na nossa mão, os relacionamentos na nossa mão, eu vou acertar como pai, eu vou acertar como marido, como esposa, como namorado, namorada, trabalhador, e a graça de Deus, a superficialidade, ela nos leva para longe da graça, porque a gente quer o controle. E olha o que esse texto fala, de Colossenses 2:22, Paulo está falando, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Então para aí, pensa. Se você já aceitou Jesus, você foi liberto dos princípios espirituais desse mundo. Pera, isso aqui dava uma outra pregação. O que são princípios espirituais desse mundo? Resumindo, é a maneira de ver o mundo através de outras lentes que não a do Evangelho. Ponto. E ele diz, então por que continuam a seguir as regras desse mundo que dizem? Olha aqui, ele está falando da igreja de Colosso. Por que vocês já foram libertos e vocês ficam como meninos assim, ó, não mexa, não prove, não toque. Sabe por quê? É mais fácil. É mais fácil para nós estabelecermos regras e dizer assim, ó, isso aqui pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Tá, e aquilo que a gente não tem uma clareza sobre o poder e não poder. Aí a gente vai e vai buscar no Senhor e vai acessar a graça dele.
Quando a gente quer vencer as nossas lutas internas, quando a gente quer vencer os nossos pecados, apenas dizendo, não toque, não acesse, e desconsidera a graça de Deus, eu não mergulho em profundidade. Quer ver um exemplo claro? Tem um estudo, esse estudo é americano, falando sobre pornografia e dependência de pornografia na internet. E ele fala, o autor do estudo, eu esqueci o livro que menciona isso, essa semana eu estava revisitando o livro. Ele diz que muitos homens, jovens e adultos e casados, portanto, que não conseguem se libertar da pornografia na internet, é porque eles têm dentro de si mesmos a certeza de que apenas e tão somente no nível comportamental eles vão conseguir se libertar. De que maneira? Então, eles usam isso aqui, ó. Não mexa, não prove, não toque. Então, sempre a partir de mim, eu tenho força. Tá, eu não vou ver mais hoje na internet. Eu vou ligar a internet e não vou acessar aquele site pornográfico. Eu não vou. Então ele fica na superficialidade. Percebe isso? Ele fica lutando nas forças dele. Não vou tocar. Não vou mexer nisso. Não vou fazer isso. Superficialidade. A graça faz assim, ó. A gente mergulha. Olha o que Paulo está dizendo. Essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que se deterioram com o uso. Podem até parecer sábias, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribuem para vencer os desejos da natureza pecaminosa. Faz sentido? A gente olha e fala assim, eu nunca mais vou falar assim com aquela pessoa. Eu falei de novo, mas eu vou me controlar. Não vou chamar mais aquele cara de isso, de retardado, do filho, e a mulher, não vou xingar, não vou mais falar um palavrão. E a gente fica tentando controlar, sempre na superficialidade. Eu controlo, não mexa, não toque, não prove. Isso pode ter uma aparência de alguma coisa significativa. Pode até parecer sábia, pois vão exigir devoção, abnegação. Não, eu não vou mais naquele lugar. Eu não vou frequentar mais aquele espaço. Eu não mais vou me deixar os meus ouvidos abertos para ouvir aquelas besteiras, aquelas músicas, aquelas pessoas. Não, eu vou controlar. Eu consigo. Aí quando a gente cai, a gente fala, puxa vida. Como eu sou falho, pecador, estou na superficialidade, porque não contribui em nada para vencer a natureza pecaminosa. Tá, então pastor, me ajuda, o que eu tenho que fazer? Mergulhar na graça do Senhor. Paulo está dizendo isso, ninguém pode me ferir, não é porque ele era um super-homem, não. Paulo está dizendo assim, ó, cara, eu sou tão bom, mas eu sou tão bom, bicho, que vocês podem falar qualquer coisa. Quem quer me açoitar aqui, ó. Ele chorava, ele gritava de dor, ele sangrava no corpo. Ele disse que ele chegou a desesperar da própria vida. Em um determinado momento, ele falou, pô, e agora? Acabou tudo. Paulo brigou. Paulo, sabe, foi um homem que não foi assim um codeirinho no sentido de, passivamente ele recebeu tudo. Não, ele se levantou, a palavra diz que ele queria para algum lugar, o Espírito Santo não permitiu, e ele dizia, puxa, eu sei que algumas coisas estão acontecendo comigo. O livro de Atos é uma declaração, é um inventário da vida de Paulo, onde ele sofre, mas ele acessa esse lugar de maturidade, e ele diz no final, ninguém pode me ferir, o mundo não pode me ferir. Não porque ele lutou com as forças dele, ele está escrevendo aqui, ó. O mundo vai sempre ensinar para você, não se esqueça, que se você parar de olhar aquilo ali, você vai conseguir. Se você parar de fazer aquilo ali, você vai ser melhor. Se você parar de fazer isso, você vai ser melhor. Vai colocar sempre um ritual comportamental, vai ficar sempre no nível aqui, ó. O Evangelho fala assim, mergulha. E aí tem uma palavra-chave aí, o quanto nós estamos dispostos a ser confrontados. Ei, o quanto nós estamos dispostos a ser confrontados. Paulo, ele nos mostra que sempre será mais fácil e agradável cumprir regras. O que dói mesmo é amadurecer, o que dói mesmo e amadurece é a poda do galho que insiste em permanecer ligado à árvore. Escuta bem aqui, ó. Sabe o que amadurece? É quando você, que é um galho, João 15 fala sobre isso, está ligada à videira, que é Jesus, e mesmo na poda, e a poda dói, é ou não é? Sabia que a poda da videira, aqui, quem conhece o sul, se você vai, ver uma videira, principalmente aqui as videiras lá de Gramado, Canela, Garibaldi, a poda da videira, tem textos lindos escritos sobre isso, ilustrações. Na hora que você está podando a videira, ela chora, ela pinga, então é o choro da videira. Então isso é muito usado, falado sobre isso. Então, por quê? Porque a hora que o galho está sendo cortado e podado para que ele venha mais forte, um líquido cai, aí é um movimento obviamente químico,
que parte isso da terra, do caule, do tronco, e vem até lá, então ela chora, é como se fosse lágrimas. Por quê? Porque é necessário que haja aquela poda para que o ramo, o galho cresça com mais força e no final apareça o fruto. O belo cacho de uva. O que dói e amadurece é ser podado e continuar na videira. Sabe o que transforma um menino num homem, uma menina numa mulher? Não é o quanto ele frequentou a igreja, se ele foi 38 mil vezes. Se eu perguntasse aqui, eu vou pegar dois exemplos aqui que eu vi nascer e que estão na igreja desde sempre. A Sara, né, que vi nascer, literalmente gerada no ventre da Carme, e obviamente a minha filha, a Larissa, são ali, cresceram juntas. Mas se eu perguntasse assim, quantas vezes vocês vieram no culto, sabe? Quantos domingos? Que coisa feia, não sabe, Carme, quantas vezes vieram no culto? Eu sei quantas vezes, sabe, pastor? Não sabe também? Quantas vezes a gente veio no culto? Quantos domingos, né? Meu Deus, quantos domingos? Ah, centenas de cultos. Elas, moças, não é quantos cultos eu vi, quantas pregações eu fiz, mas é quanto eu quis acessar. O quanto eu de fato disse assim para mim mesmo. Dói, mas eu vou sofrer a poda. Dói ouvir um não. Dói ouvir assim, você não, o outro agora. Puxa vida, estava preparado para... Era eu. Não, agora você espera mais um pouco. Dói quando a pessoa fala, não está tão bom. Pode melhorar. Aí você fala, como? O orgulho, a vaidade querem... Como que ele pode dizer isso? Eu preparei esse trabalho, me esmerei, o meu chefe, meu patrão disse que não está tão bom. Quem é ele? Na verdade, eu deveria estar no comando, ele que devia estar aqui. Então, aquela coisa quer nascer em nós, ou seja, sempre a gente quer buscar um código onde a gente diz, isso está errado, isso está certo, isso está errado. Paulo diz isso, não toque, não mexa, não prove. Isso não resolve em nada. É a graça de Deus, o amor de Cristo que nos leva para Ele. Ele diz, e Ele convida. Querem vir? Mergulhem. Lembra de Pedro? Na água. Jesus fala, vem. Ele bota o pé e vai. É interessante que ele fez o mais difícil, que era andar sobre as águas. Quando bate um vento, a palavra diz que ele meio que bambeia, eu vou morrer. Calma, pequena fé. Pô, você fez o mais difícil. Você creu na minha palavra, você estava andando sobre as águas. Vem, pode vir. Sobre a minha palavra, tu podes vir. Jesus sempre vai dizer isso. E a gente vai acessar aqueles lugares que a gente imagina assim, não dá para mim. Dá, se Jesus falou, dá. Mas é um acesso ao profundo. Pedro estava dizendo isso, eu estou indo, mas bateu um ventinho, e quando bate o vento, ele diz, eu vou morrer. Jesus vai lá, com a misericórdia e com a graça, pega Pedro, mas Pedro tinha acessado, ele tinha ido, ele queria. A gente não pode dizer assim, Pedro, como que pode, né? Seria tão bonito se ele terminasse aquela corrida, né? O texto ficaria tão bonito, não é? Aí ele foi, andou sobre as águas, e deu um abraço e beijou Jesus. Não, é porque que ele falhou, pecador, homem sem fé, somos nós. A gente acessa, vai naquele milagre, Deus já fez alguma coisa na nossa vida, e a gente está chegando, aí vem outra coisa e bate bem aqui do lado onde dói, a gente fala, não é para a gente esmorecer e cair, é para a gente segurar mais em Jesus, sofrer a poda e falar, eu vou permanecer ao teu lado, porque não tem outro lugar melhor do que eu estar ligado à verdadeira videira que é Jesus Cristo. Aí ninguém pode nos ferir. Por isso, ele podia declarar abertamente, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Ele podia dizer, olha, eu não sei quanto a vocês, eu não sei quanto a jornada de vocês, mas o meu Cristo, o meu Senhor, eu sei que Ele vai me levar a outros lugares e tudo Ele pode fazer. Para a gente refletir e para praticar, um conselho primeiro. Decida caminhar ao lado de pessoas que te levarão a lugares profundos. Decida. Não é assim... E decidir não é decidir hoje, agora, só aqui no culto, falar, não, Jesus, não, é amanhã, na hora que você estiver num ambiente de total superficialidade, falando só de besteira, você falar, ok, beleza, estou com meus amigos aqui falando de algumas bobagens, né, vamos assim, e eu também falo bobagens, tá? No sentido de, vamos falar aqui do futebol, vamos falar aqui dos amigos, vamos conversar, a gente é alegre. Já não fica, cada palavra nossa é um verso, não, da Bíblia, não é isso?
Só que você sabe o que eu estou falando. Se você está em ambientes onde você é drenado, dragado, onde você é literalmente assim, ó, colocado para baixo, fuja. E aí vai doer, tá? Primeira vez vai doer. Você vai estar do lado daquela pessoa que ela vai chegar para você e vai falar assim, vem cá, como é que você tá? E você sabe que aquela pessoa não vai se contentar com, não, tô bem. Ela fala assim, vem cá, fala a verdade, eu vi que você tá diferente. Ela imposta a voz, fala a verdade, eu vi que você tá diferente. Conta pra mim, o que que tá acontecendo? O coração velho já começa a bater. Eu posso fugir. Ou eu ficar na superficialidade aqui, ó, boiando. Ou eu posso mergulhar e depois que eu saio desse renovo, eu posso falar como Paulo. Ninguém pode me ferir. Eu já conheço isso. Então, fuja. E decida caminhar ao lado de pessoas. Ah, mas eu não conheço ninguém, pastor. Conhece. Se você não conhece, pergunta, fala comigo, eu vou te colocar em 3 pessoas que elas vão te convidar para tomar café e elas não vão ficar só falando sobre o batom, a roupa, o time de futebol, se está na série B ou A. Segundo ponto, sujeite-se às correções de Deus e não fuja do confronto. Deus vai te corrigir, vai me corrigir. Paulo foi corrigido. Jesus sofreu a poda. Por que a gente não quer sofrer a poda e ser corrigido? Por que a gente quer ser maduro e não quer ser corrigido? Hã? Por que a gente quer que os nossos filhos sejam maduros sem correção? Alguém tem alguma pretensão ou imagina que os meninos e meninas que estão ali, eles vão ser homens e mulheres maduros se não forem corrigidos? Alguém acha isso, gente? Não, né? Eu quero dizer para vocês, ei, baixinho, só para nós, todo mundo que vai ver depois no YouTube, o mundo acha. A psicologia acha. Alguma área da psicologia, né? A pedagogia, na sua maioria, acha. A igreja, em uma grande parte hoje crescendo, acha. Deixa os moleques livres. Eles vão se encontrar onde? No inferno? Onde é que eles vão se encontrar? Mas isso, o mundo está dizendo, deixa livre. Não sofra correção. Sim, sofra correção. E o terceiro e último, acesse esse lugar de plena paz e satisfação todos os dias. Agora, grave isso aí, com o encontro verdadeiro com Jesus e a sua palavra. E aí eu encerro aqui dizendo para você, preste bem atenção, nenhum tipo de maturidade será para nós uma aquisição se nós não passarmos pelo crivo, pela ação do esmerilho da palavra de Deus na nossa vida, do encontro diário com Jesus. Esqueça! Você pode ler 38 livros sobre evangelho, você pode ouvir 48 pregações no YouTube dos caras mais top, os novos e os velhos, todos. Você pode conhecer toda a biografia de todos os heróis da fé, mas se você não passar pelo esmerilho da palavra, pelo encontro diário com Deus, meditando na sua palavra, ouvindo o evangelho, mudando a sua perspectiva de vida, você não amadurecerá. E o mundo vai dizer para você que sim, você pode amadurecer sem nada disso. É mentira. É mentira. E cuidado para que você não se engane. Porque a gente tem essa tendência de achar que a gente pode amadurecer e na hora que a gente precisa buscar no nosso depositário, no nosso repositório, coisas boas para mostrar que nós somos maduros, a gente não foi nutrido pela palavra, a gente pega do quê? Daquilo que está na superfície, gente, é ou não é? Para a pessoa que não sabe falar, só sabe falar palavrão, ela pega do que é o mundo dela. Ela fala palavrão aqui, ela só sabe gritar e ela trata os relacionamentos no grito. Ela nunca acessou o lugar de profundidade onde as pessoas vão dizer para ela, calma, baixa o tom, você não precisa ficar gritando. Amadureça. Você não é um menino que está na boca do caixa pedindo um chocolate para a mãe não está dando e você fica no chão igual uma cobra rastejando. Superficialidade. Profundidade, graça de Deus, ninguém pode nos ferir quando nós acessamos esse local, amém? Fique de pé, vamos orar. Quero orar junto com você e por você, nessa manhã, que de alguma forma o evangelho pregado nessa manhã possa, de alguma maneira, ter encontrado o seu coração e que você pelo menos saia daqui pensando um pouco mais sobre a sua vida, sobre a sua história, e que você possa encontrar em Jesus Cristo esse amparo, essa âncora firme para a sua alma, como a própria palavra diz. E que você, quando estiver sendo apupado pela plateia, quando você estiver sendo vaiado pelo mundo,
quando você está sendo intimidado pela voz de Satanás, você diga, primeiro como Djokovic, diz assim, eu já conheço, vocês não podem me ferir. E aí você corre para a palavra e pega o exemplo de Paulo. E você possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Vai doer? Vai. Mas ele vai guardar a minha vida, vai guardar o meu depósito, porque ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. E que a gente cresça, para que uma nova geração possa olhar para nós e possa entender que o fim do discípulo de Jesus muitas vezes não é a glória humana, é o martírio. No entanto, é sim um amadurecimento.